Show da Super. Muito bem, 8 horas e 32 minutinhos, 8h32 aqui na Super Rádio Patos FM. Vamos agora conversar sobre um assunto muito sério que está aí tomando as redes sociais e o pessoal está querendo saber informações, né? É a lei número 15.153/2025, sancionada em 30 de junho de 2025 e autoriza o uso de recursos de multas para custear a CNH de pessoas em situação de baixa renda, a CNH social, e com benefícios fiscais entrando em vigor dia 12 de agosto de 2025. E para conversar com a gente sobre este assunto, a gente traz aqui o Wilson Leles, proprietário da Autoescola União, para conversar com a gente. Wilson, bom dia. Bom dia, Antônio Marcos, aos ouvintes da Rádio Patos. É verdade essa. Só para perguntar para o senhor, como o senhor está avaliando os impactos dessa lei e no acesso à habilitação da população de baixa renda? Eu acho que é um benefício bastante interessante, né? Muito bom para as pessoas de baixa renda, para que possa ter como ferramenta, né, uma opção para o trabalho. Porque como antigamente a gente usava muito, você tem datilografia, então tem emprego. Então hoje é a carteira de motorista, né? A gente precisa de uma carteira para poder abrir portas, tá? E para o nosso ouvinte ligado aqui na Super Rádio Patos, quais serão os critérios para se tornar elegível a CNH social? Então, os critérios, na verdade é uma lei federal, né? Alguns estados já existe, mas Minas Gerais não tinha, e alguns estados já tinha, mas agora se tornou ampla, né? Para todo o Brasil terá esse benefício. Mas esse benefício, ele passa pelo Estado, entendeu? E ele depende do Estado, ele vai depender do Estado emitir uma portaria, né? Porque essas multas que são recolhidas e que parte dessas multas é do Estado, né? Então elas que vão bancar essa carteira de habilitação, né? Em toda a sua extensão, desde o início até o final, tá? Quais são os critérios, né? O Estado ainda vai emitir uma portaria, tá? Depois do dia 12, né? Para poder definir como é que vai ser isso, porque nós temos aí 823 municípios em Minas Gerais, entendeu? Então é o Estado quem vai administrar isso, ele quem vai dizer como, né? E aí uma das questões iniciais é a pessoa estar cadastrada no CAD único, né? Ela estando cadastrada, ela terá direito ao benefício, mas a partir daí tem que ver qual será os critérios que o Estado, o Detran de Minas Gerais, vai colocar nessa portaria. Por quê? Porque a autoescola também precisa ser credenciada, né? Porque ele vai receber de volta esse dinheiro, né, da parte da autoescola. A clínica também vai receber a parte dela, entendeu? Então a gente precisa saber, a partir do dia 12 de agosto, né, que entra em vigor a lei, como é que vai funcionar, como é que essa portaria vai delinear toda essa situação. Mas as pessoas que já estão cadastradas ou aquelas que poderão cadastrar no CAD único, ficar atenta a essa situação, que a partir daí ele terá direito a esse benefício. Certo, Wilson. E na controvérsia vem a questão da não obrigatoriedade da autoescola, né? Esse assunto também interfere nessa CNH social. Sim, também, né? Porque a partir daí, como o governo jogou na rede, né? Que a carteira de habilitação é cara, né? É uma outra questão, né? É cara, nós concordamos que é cara, sim, mas nós temos pedido constantemente o governo para poder rever a questão dos valores das taxas, né? É cara, mas a que custo? Ao custo da vida das pessoas, né? Nós temos aí 40 mil, que o governo não tem uma estatística oficial correta, de mortos, né, durante o ano, com relação ao trânsito, entendeu? E aí se o governo propõe não ser obrigado a passar pela autoescola para tirar uma carteira de habilitação, o que ele está dizendo com isso? Né? Que eu posso fazer um curso
pela internet aí, qualquer cursinho aí, entendeu? Mas a prova vai continuar sendo a mesma, entendeu? A prova escrita, sabe? Vai ter que pagar por ela, você vai ter que fazer a prova na UAI do mesmo jeito, e se não for aprovado, vai ter que repetir do mesmo jeito. É o que está falando. Na verdade, não tem nada escrito até agora, né? Ele só jogou isso na rede, entendeu? A prova prática vai continuar do mesmo jeito, tá? Sem não ser obrigado a passar pela autoescola, você pode fazer, mas aí a que custo essa vida? A que custo nós vamos jogar esse pessoal na rua, entendeu? Sem uma pessoa que tem conhecimento e que um veículo que tem comando do outro lado para poder dar segurança, entendeu? Que é o freio e a embreagem, né? O comando, tá? E aí você joga essas pessoas na rua e aí qualquer pessoa vai poder ensinar, entendeu? O pai, a mãe, o tio, entendeu? No passado foi assim, entendeu? Mas hoje não se dá, não tem como fazer isso em virtude do volume de veículos que nós temos hoje, a cada dia que entra na via, entendeu? Então, assim, é muito grande. Hoje, com todo o aparato que nós temos, com toda a instrução que a gente passa na autoescola para as pessoas, o número de acidentes que ainda acontece é muito alto, entendeu? Então, é assim, ó, é um absurdo essa proposta, essa fala que o governo coloca na rede, sabe? E depois, nós temos, o governo não encara a educação com seriedade. Nós temos uma resolução, que também é uma lei de 2007, que é para poder, nas escolas iniciais, começar a estudar trânsito. E ele pode, inclusive, fazer o curso teórico dentro da própria escola, no final do segundo grau dele. Isso está escrito, mas nunca foi aplicado. Isso. Entendeu? Nós temos também uma outra lei que o governo assinou com a ONU, entendeu? Que é o chamado Penatrans, tá? Que é diminuir o número de mortos no trânsito, entendeu? E o governo vem prolatando isso, e essa lei para diminuir em 50% o número de mortos até 2030. 2030 está logo ali, entendeu? Então como é que vai ser? Sabe, assim, a Gleice, a deputada do PT, ela tem falado que vai haver uma discussão interna dentro do governo para poder implementar essa legislação. Mas é o que nós estamos pagando para ver como é que vai acontecer isso, porque a que preço nós vamos pagar pela vida das pessoas no trânsito. E quanto a isso, né, Wilson, o Ministério dos Transportes justifica que a mudança é para baratear o custo da CNH em 75%, mas as taxas governamentais não deixarão de ser cobradas, né? Pois é, entendeu? Por que o governo não enfrenta os estados, entendeu? Os DETRANs de cada estado, né? Hoje você paga, por exemplo, um pedaço de papel, uma licença de R$95, entendeu? É um absurdo um negócio desse. Sendo que você já tem um instrutor do lado, você já tem o comando do outro lado, que é o freio e a embreagem do outro lado, para poder auxiliar o aluno que está no carro, entendeu? Então você paga 455 só de taxa para o governo do estado. O governo do estado, 455. Você paga mais 443 de clínica psicotécnica, entendeu? Então, por que não a clínica psicotécnica não pode ser pelo SUS? Então, assim, tem coisas que, sabe, dá para discutir. Por que o governo não quer sentar na mesa e discutir com a gente? Prefere jogar na rede, né? Porque sabe que dá voto, né? A questão hoje é disputa pelo voto, é o populismo, entendeu? Não importa a que preço a sociedade vai pagar por isso. Wilson, e quanto a essa obrigatoriedade, não quer dizer que não vai acabar. A pessoa pode optar por fazer as aulas de direção na autoescola, pode continuar depois que for sancionado, mas se não for sancionado, continua normal, né? Continua normal, exatamente. Ele pode, se vier alguma lei nesse sentido, né, o que está dizendo é que não precisará de passar pela autoescola, mas se a pessoa espontaneamente ela quiser procurar uma autoescola, e aí a gente vai ver como é que é a estrutura, se a autoescola vai conseguir sobreviver também, né, porque aí vai depender de toda a situação que a gente vai estar vivendo, porque hoje o governo nos impõe também, quer dizer, em vez de baratear o nosso custo, também não, ele nos impõe. Se a autoescola é obrigada a ter no mínimo 2 carros, ela é obrigada a ter instrutor qualificado, ela é obrigada a ter diretor de ensino, diretor geral, entendeu? Então, assim, e nós passamos por uma revisão de alvará todo ano, nós passamos por isso e pagamos uma taxa alta
para poder passar por isso, entendeu? Então, assim, ele nos impõe uma condição muito, muito alta, né? Enquanto que a gente podia ser MEI, né? E por que não? Na autoescola não podia ser um MEI, entendeu? Para poder baratear o custo. Então, mais uma vez, eu pergunto, né? Por que o governo quer baratear esse custo, mas às custas de vidas que serão ceifadas no trânsito? E fora isso também entra a questão do emprego, né? Muitas autoescolas terão que diminuir a sua capacidade de pessoas. Com certeza, nós temos o quê? Nós temos 15 mil autoescolas no Brasil e, sei lá, segundo as estatísticas deles, 300 mil emprego, né? Como é que vai ficar? Quer dizer, em vez do governo aumentar o número de emprego, nós vamos perder emprego nessa área, né? Então, assim, é muito complicado a ideia que o governo jogou na rede, né? Deu muito like aí para eles, né? E isso dá um fôlego para poder pensar que tem voto, né, nessa área. Então, esperar para a gente ver o que vai acontecer. Certinho, Wilson, muito obrigado por sua participação aqui conosco, esclareceu muitas dúvidas para o nosso ouvinte. Surgindo mais alguma pauta, a gente volta a conversar com você. Ok, estamos à disposição. Muito obrigado. Um abraço, Wilson, proprietário da Autoescola União, aqui conosco, falando para você sobre este assunto, né? A CNH social e também a não obrigatoriedade do aluno fazer autoescola. Mas fica a questão de sancionar ou não, né, essa lei, esse projeto, e a gente volta a falar do assunto a qualquer momento que tiver uma novidade.